Nessa aula vamos aprender a descobrir fatores integrantes para EDOs exatas. Lembra que na aula passada a gente tinha uma equação desse tipo aqui, ó, e nós fizemos um teorema em que nós demos uma condição para que essa equação seja uma EDO exata, que é a condição nas derivadas, né? Que dm dy é igual a dn dx. A equação é exata se isso aí acontece. Só que no finalzinho da última aula nós fizemos esse exemplo aqui, em que é dado essa EDO aqui. No comecinho, né, nós verificamos que ela não é exata, né, porque não cumpre essa condição da igualdade das derivadas parciais de m e de n, mas a gente consegue multiplicar por uma função, que nesse caso a gente multiplicou por x a menos 1, de modo que torna a equação exata e você consegue resolver, né? Então, aqui a função foi dada para você, ó. Eu peguei e disse, ó, multiplica por x a menos 1 que tu consegue transformar a equação na equação exata. Mas eu não te disse como é que você faz para saber que a função que você iria multiplicar é essa daqui. E o objetivo aqui dessa aula é exatamente entender como é que a gente pode encontrar esses fatores integrantes, tá? Então, beleza, a equação é exata se isso aí acontece, mas se nós tivermos que dm dy é diferente de dn dx, então a EDO acima não é exata. Aí o que é que nós vamos fazer? Neste caso, vamos tentar multiplicar a equação por uma função mu de xy, função essa que vamos tentar descobrir quem é, né? E chamada de fator integrante, de modo a tornar a equação exata. Beleza? Então vamos lá, ó. Você pega aqui a equação do comecinho e vamos multiplicar por mu de xy. Então você vai ficar com isso aqui, ó. Mu de xy vezes m de xy dx mais mu de xy vezes n de xy dy igual a zero. Aí veja só como é que a gente vai fazer para obter essa mu. Se a multiplicação com essa mu aqui pela equação torna a equação exata, então como é que vai ser a cara dela, né? Então vamos chamar isso aqui só para a gente ficar referenciando de asterisco. E a pergunta é, né? Se asterisco é exata, né? Ou seja, quando você fez essa multiplicação por essa mu de xy, você conseguiu uma equação exata. Então, quem é mu de xy? Né? Quem é a expressão de mu de xy? Vamos ver se a gente consegue, né? Bom, então aí nós vamos fazer o seguinte, vamos utilizar o teorema lá da aula passada. Porque lembra que o teorema era um se somente se, né? Se a equação desse tipo aqui é exata, então vale a igualdade das derivadas parciais. Então aqui para esse caso, você vai enxergar esse termo todo aqui como a tua nova m, a gente pode chamar até assim, ó, m barra de xy, e esse termo todinho aqui como a tua nova n barra de xy. E aí, se essa equação asterisca é exata, então derivada de m barra com respeito a y deve ser igual à derivada de n barra com respeito a x. Então, ó, se a gente faz a suposição que isso aqui é exata, então vai acontecer isso aqui, ó, derivada de m barra com respeito a y vai coincidir com a derivada de n barra com respeito a x. Pronto, perfeito. Aí agora o que é que você faz? Como m barra é o produto, né, de μ por m e n barra é o produto de μ por n, você desenvolve isso aí, né? Então fica com isso aqui, ó. Vai ser uma derivada do produto. Vai ficar assim. Esse lado esquerdo vai ficar derivada parcial de mu com respeito a y vezes m, tá? Eu vou omitir o paraordenado xy, vocês entendem como se tivesse aqui, tá? Mais mu vezes derivada de m com respeito a y. Isso aí é igual. Aí aqui, ó, derivada de mu com respeito a x vezes n mais mu vezes derivada de n com respeito a x. Então aqui você faz o seguinte, pega esse termozinho aqui
passa para esse lado. E aqui pega esse termozinho e passa para esse. E aí você vai obter o seguinte. Você vai ficar com m vezes d mu dy menos n vezes d mu dx. Eu estou só comutando aqui esses termos, mas não tem problema, tá? Isso é igual. Aí veja que como você passou esse termo aqui para esse lado, então aqui tem mu e aqui também. Então você pode pôr em evidência. Então, ó, fica igual a mu vezes dn dx menos dm dy. Aí vamos chamar essa equação aqui que nós chegamos, vamos chamar de estrela. Então, essa equação que a gente chegou aqui, nós chamamos de estrela. E veja só, lembra que a gente quer descobrir quem é a cara aqui de nosso fator integrante mu. Essa equação que nós chegamos agora, ela está muito complicada nessa forma, porque veja só, aqui tem mu, o que é que você já conhece, né? O que é que você vai ter? Você já sabe quem é m, quem é n, então aqui realmente você vai conseguir fazer as derivadas. Aqui você vai conseguir colocar m, aqui você vai conseguir colocar n, tudo bem, né? Porque são coisas que já vão ser dadas pela equação. Agora, a questão é que você aqui vai ter a derivada parcial de mu com respeito a y, aqui a derivada parcial de mu com respeito a x e aqui mu, né? Então isso aqui é uma equação diferencial parcial, que aí em geral não é simples de resolver, tá? Então a gente na realidade, ao invés de trabalhar com essa fórmula aqui que a gente descobriu em estrela, a gente vai fazer algumas suposições sobre mu para deixar a descoberta desse mu mais simples, que é o seguinte, ó. Aqui eu posso até colocar como observação, a equação lá de estrela, em geral, é de difícil resolução. Portanto, faremos hipóteses sobre mu, sobre nosso fator integrante, para descobrir a expressão dele, né? E aí, quais serão as hipóteses que nós faremos? Nós podemos pegar uma dessas duas opções aqui. A primeira opção é supor que mu é uma função que depende apenas de x, né? Porque aqui, para mim fazer essa construção aqui, eu fiz a suposição, né, que mu aqui tinha as duas variáveis, né, x e y. E aí eu cheguei nessa complicação aqui dessa fórmula de estrela. Mas se você supor que mu é mu de x, isso aqui quer dizer, ó, que ela só depende de x, você vai ter o seguinte, ó, como ela só depende de x, quando você pegar e fizer aqui essa derivada de mu com respeito a y, ela vai dar zero. E aí, ó, veja só, você fica apenas, ó, com menos n de mu dx, isso é apenas a derivada mulínea, né? Então, veja que dá uma simplificação nessa fórmula de estrela. Então, quando você faz essa suposição aqui, então, isso aqui vai se tornar apenas isso, ó. A derivada com respeito a y de mu morre, então você fica apenas com isso, ó, menos n mulínea de x igual ao que está aqui no lado direito, né? Mu vezes dn dx menos dm dy. E aí, ó, você vai conseguir descobrir mu. Então, ó, você vai conseguir que mulínea sobre mu de x, isso vai ser igual. Aí, como tem esse sinal de menos aqui, você joga ele lá para o outro lado, o dm dy fica positivo e dn dx fica negativo. Então, fica igual, ó, a divisão dm dy menos dn dx dividido pela função n, tá? E aí, isso é uma EDO separável, né? Você pode integrar, você vai ficar desse lado aqui, ó, com ln do módulo de mu de x, e bem aqui você fica com a integral desse termo, né? dm dy menos dn dx dividido por n, né? Pronto, aí agora você pega a exponencial. E aí você descobre quem é a cara de mu, né? Mu, quando é mu de x, é apenas a exponencial
dessa integral aí. Pronto, então, ó, se você tiver que mu só depender de x, então ele vai ser desse jeito aqui, né? A gente tem a expressão explícita do fator integrante. E tem o segundo caso, que aí a construção é análoga a essa daqui, tá? Eu vou só dizer como é que vai ser o fator integrante. Você, de fato, vai simplificar a equação de estrela, vai tornar uma separável e vai fazer isso aqui. Que é o seguinte, ó, se mu for mu de y, só depender de y, tá? Então, o fator integrante vai ser dessa forma aqui. Exponencial da integral de dn dx menos dm dy sobre m. Né? Então, toma bastante cuidado, porque quando o fator integrante for de x ou de y, eles são parecidos, né? E a dedução dessa parte 2 é análoga à da parte 1, como eu acabei de falar. Né? É só você reparar que se mu for igual a mu de y, o que é que fica de diferente aqui na equação de estrela? Você vai ter, ó, que d mu dx vai dar igual a zero. Aí por isso que fica, ó, m d mu dy, aí você passa o m para baixo, né? D mu dy vai virar mulinha, aí você vai passar o mu aqui para baixo de mulinha, e daí você tem uma equação separável bem parecida com essa daqui, e aí você integra, tá bom? Então, show de bola, tá aqui os fatores integrantes. Agora, deixa eu deixar bem explícito quando é que você realmente vai usar, né? Porque você pode ficar tentando fazer isso toda hora e não é toda hora que vai dar certo não, tá? Aí, só para o que vem a seguir, vamos chamar essa equação aqui, a primeira, né? O primeiro fator integrante de 8, e vamos chamar esse segundo aqui de 9, tá? Então, ó, veja só como é que você vai trabalhar para usar ou não fatores integrantes de equações exatas. Bom, o método é o seguinte. Se você tem a equação desse tipo, né, m dx mais n dy igual a zero, se você verifica que ela não é separável, nem é linear, que foram os métodos que a gente já aprendeu, então você calcula derivada de m com respeito a y, derivada de n com respeito a x. Se elas forem iguais, né, essas derivadas, então a equação é exata e daí você procede como que a gente aprendeu na aula passada. Contudo, se forem diferentes, a equação não é exata, né? Então você vai considerar esse termo aqui. E aí você olha o que é que resulta desse termo 10. Se for uma função que depende apenas de x, então você recai, ó, se for uma função que depende apenas de x, né? Você recai nesse caso 1, em que você vai ter, né, mu igual apenas a mu de x. E aí você usa o fator integrante que está aqui em 8, né? Exponencial dessa integral desse termo. Porque você sabendo que essa equação que está aqui dentro, que ela só depende de x, então a integral só depende de x e, consequentemente, a exponencial só depende de x. Consequentemente, o fator integrante será apenas de x. Então, por isso, ó, que se você avaliar esse termo 10, se der apenas uma função de x, então é certeza que 8, como a gente fez aqui, será o fator integrante para a tua equação. E aí vai tornar ela uma equação exata, beleza? Agora, se não der certo, você ainda tem uma opção, que é o seguinte, que é olhar essa outra fórmula, a fórmula de 11. Se você resolver essa fórmula 11 aqui, e isso resultar uma função apenas de y, então você está no segundo caso, né? Você está no caso em que esse elemento que está dentro dessa integral dá uma função só de y. Em falar nisso, deixa eu até consertar aqui, ó, que aqui vai ser dy, tá? Então, ó, se isso der apenas de y, então essa integral só depende de y, né? A exponencial também só depende de y. Consequentemente, o fator integrante, ele é só de y, né? Então, você está realmente no segundo caso. E aí você pode usar 9 como fator integrante, tá certo? Então, é assim que você faz. Você vai fazendo eliminações. Olha primeiro, é separável? Não. É linear? Não. É exata? Não. Aí, você passa para essas opções aqui, tentar encontrar o fator integrante, tá bom? Então, vamos fazer exemplo aí para a gente aprender concretamente como fazer isso. Então, ó, o primeiro exemplo vai ser o último exemplo da aula passada, tá? A gente fez na aula passada, a gente verificou, né,
que essa EDO aí não é exata. De fato, foi quando eu peguei e disse para vocês, ó, x a menos 1 é fator integrante. Então, vamos tentar descobrir fator integrante. Então, ó, você faz o seguinte, você segue esse roteirozinho aqui. Calcula essa fórmula de 10 e vê se é alguma coisa que só depende de x. Então, ó, vamos lá. Calcula as derivadas parciais, né, dm, dy e dn dx, que são pedidas, né, para aquela fórmula. Lembra que teu m é o que acompanha aqui dx, teu n é o que acompanha dy. Dm dy, você só deriva a parte que tem y aqui, né, em m, né, que no caso deriva o seno. Então fica 3x3 cosseno de y. Aí dn dx, né? Perdão, aqui é x, ó. Você deriva apenas x4, que é 4x3. Aí aqui acompanha o cosseno. Beleza. Vamos fazer primeiro a fórmula 10, né? É dm dy menos dn dx dividido por n. Que aí vai ficar como? Vai ficar 3x elevado a 3 cosseno de y menos 4x elevado a 3 cosseno de y dividido por n. N é x elevado a 4 cosseno de y. E aqui, ó, x elevado a 4 cosseno de y. Perfeito. Isso fica igual ao quê? Vai ficar aqui no numerador menos x elevado a 3 cosseno de y. Então, ó, e aqui esse x elevado a 4 você pode escrever como x vezes, aí, ó, x elevado a 3 cosseno de y. Porque daí, ó, você simplifica numerador com denominador e você vê que isso dá menos 1 sobre x. E aí, ó, perfeito, né? Do jeito que a gente queria. Isso aqui, ó, só depende de x. Conforme o método, né, se isso só depende de x, então a fórmula 8 dá um fator integrante para a tua equação. Então, ó, você pega aqui essa equação 8 e isso vai dar um fator integrante para a tua equação. 8 dará um fator integrante para a tua equação. E aí, quem é que vai ser esse fator integrante? Vamos escrever aqui a cara dele, né? Ele vai ser mu de x igual a exponencial de quem, né? Vai ser a exponencial da integral do elemento que você acabou de calcular, né? Exponencial da integral desse elemento aqui, né? Só que esse elemento a gente viu, ó, que deu menos 1 sobre x. Então, perfeito, ó, exponencial da integral de menos 1 sobre x dx. Tá, esse danado aqui é que vai ser teu fator integrante. Então, calcula a integral, tá? Vai ser a exponencial de menos integral de 1 sobre x, é o ln, né? Só que aí, por propriedade do logaritmo, você pode colocar assim, exponencial do ln de x a menos 1, né? Só que a exponencial do logaritmo, né, a gente sabe que são funções inversas, vai dar apenas o termo que está dentro, x a menos 1. E olha só que coisa maravilhosa. O fator integrante que nós achamos aqui, x a menos 1, olhando lá para o último exemplo da aula passada, é exatamente a sugestão que eu te dei, né? Ó, multiplica a equação por x a menos 1. E aí está resolvido o mistério, né? Por que eu escolhi x a menos 1? Né? Eu só tirei do bolso, ó, toma, multiplica por x a menos 1. Agora, com esse exemplo aqui, aprendendo essa técnica do fator integrante, a gente viu que, na verdade, é porque eu já sabia, né, que era um fator integrante. Mas aqui a gente fez o cálculo explícito, tá bom? E aí, caso você não tenha visto o exemplo da aula passada, você continua a resolução desse exercício apenas multiplicando a equação por x a menos 1. Tá? Eu vou deixar aqui para vocês completarem, caso não tenha visto o exemplo da aula passada. Vocês podem ver e completar o exercício. Multiplique a equação pelo fator integrante, né? Por mu de x igual a x a menos 1. Verifique que resulta numa equação exata e resolva. Tá certo? E agora vamos fazer um exemplo completo, tá? Vamos resolver essa equaçãozinha aí, tá? Você pode verificar bem rapidamente, ela nem é linear, nem é separável. Você também verifica que ela não é exata. Como é que você sabe que ela não é exata? Esse aqui é o teu m,
né? Esse aqui é o teu n. Faça aí dm dy para ver o que é que dá. dm dy vai dar apenas 1, né? Porque você só deriva y, esse 2x² vai morrer, vai virar 0, né? E agora faz dn dx. dn dx vai dar o quê? Vamos fazer bem aqui, ó, dn dx, isso vai dar 2xy menos 1. Então, ó, são diferentes, né? Então, realmente ela não é exata. E aí, vamos tentar, né, achar o fator integrante. E aí, você pode começar procurando o fator integrante, né? Você pode utilizar essa receitinha aqui, né? Começa aqui com a equação 10. Faz dm dy menos dn dx sobre n. Então, vai lá. Faz dm dy menos dn dx dividido por n. Então, beleza. dm dy, a gente calculou bem aqui, ó, dá 1. Menos dn dx, a gente calculou, né, dá 2xy menos 1, tá? E aí, dividido por n. n é x² y menos x. Tá bem aqui, ó. Então, ó, x² y menos x. Perfeito. E aí, ó, operando aqui no numerador, você fica com 2, que você pode colocar em evidência, né? Aí 1 menos xy. E aqui no denominador, você pode fazer o seguinte, você pode isolar menos x, tá? E aqui fica a mesma coisa, ó, 1 menos xy. E aí você pode simplificar o termo de cima com esse de baixo. E aí você vai ver que coisa maravilhosa, ó, vai dar apenas menos 2 sobre x. Que, é claro, é uma função que só depende de x. Quando você tem isso, né, então você tem que a fórmula 8 vai dar um fator integrante, né, já que o resultado de 10 dependeu apenas de x. Então, 8 dá um fator integrante para a tua equação. E aí, quem é esse fator integrante? A cara dele é a fórmula de 8, né? Isso é a exponencial da integral desse resultado aqui, né? Então, ó, da integral de menos 2 sobre x dx. Só que aí menos 2 você joga para fora, integral de 1 sobre x é o ln, né? Então, você fica, ó, com a exponencial de menos 2 ln de x. Só que aí você usa a propriedade do logaritmo, isso fica apenas exponencial do ln de x elevado a menos 2. Só que a exponencial do ln é só a função que está dentro, né? Porque são inversas uma da outra. Então, isso dá apenas x a menos 2. E aqui, ó, explicitamente, tem o fator integrante. E agora vamos concluir, né? Vamos resolver completamente esse exemplo aqui. Como é que você continua a partir daqui, né? Multiplique a equação, né? Vamos chamar ela aqui só para a gente referenciar. Vamos chamar de, sei lá, vamos chamar de R de Ricardo. Então, multiplica a equação R pelo fator integrante. Mi igual a x a menos 2. Beleza? Então, vamos ver o que é que dá quando você multiplica por x a menos 2. Então, ó, você vai pegar, ó, e vai multiplicar os dois lados por x a menos 2. Quando você faz isso, ó, esse primeiro termo se torna apenas 2, né? Porque você cancela x a menos 2 com x ao quadrado. Aqui você vai ficar com y sobre x ao quadrado, né? Porque você multiplicou por x a menos 2. Nesse daqui você some com x ao quadrado. E aqui você fica com 1 sobre x. Então a equação ela fica assim, ó. Fica 2 mais y sobre x quadrado dx mais y menos 1 sobre x dy igual a 0. Beleza? E aí, ó, esse termo aqui é o teu novo m e esse termo aqui é o teu novo n, tá bom? E aí, você pode, para saber se fez direitinho mesmo, se fez certo, você pode verificar se realmente agora a equação virou uma equação exata. Então, você pode fazer, né? A derivada desse novo m com respeito a y, para você ver o que é que dá. Ó, quando você deriva com respeito a y, fica apenas 1 sobre x², né? Porque esse 2 é só constante, né?
Então fica, ó, 1 sobre x². Aí você faz esse novo n com respeito a x, né? Com respeito a x, ó, derivada de menos 1 sobre x é exatamente 1 sobre x², né? Então, ó, dessa vez o negócio ficou bom. Realmente a equação se tornou exata. Então a gente fez direitinho, né? Aí é só lembrar como é que resolve a equação exata, né? Dessa vez você vai resolver essa daqui, tá? Não vá mexer mais com a de cima, não. Agora o esquema é com essa daqui. Como se tornou exata, então existe aquela função f grande, né, de xy, tal que você tem que o diferencial dela coincide com a equação. Então, em particular, ó, você tem que df dx coincide com esse teu novo m, que é igual a 2 mais y sobre x², e df dy coincide com esse teu novo n, que é exatamente, olhando para cá, ó, y menos 1 sobre x. Pronto, aí você escolhe uma das duas aí para começar a fazer o processo de integração parcial. A gente pode escolher a primeira mesmo, tá? Então, ó, integre a primeira equação em x, né? Você vai obter, ó, que f de xy mais uma função g que depende de y, né? Porque você integrou com respeito a x, então aparece essa função que depende de y, vai ser igual à integral desse termo. E o resultado dessa integral aí é 2x, né? Você integra só 2, aí você quebra em duas integrais, né? A integral de y sobre x², você põe y para fora da integral e integra 1 sobre x², que é exatamente menos 1 sobre x. Portanto, o resultado dessa outra parte é menos y sobre x. Aí agora, para utilizar a segunda equação, você deriva parcialmente em y, a fim de descobrir quem é g, né? Porque você conclui a descoberta de f se você achar quem é g. Em y, você vai ter o seguinte, que df dy mais g' de y, derivada com respeito a y, fica apenas, ó, menos 1 sobre x. Esse 2x ele some, tá? E aí você escreve quem é df dy. Df dy aqui pela segunda equação do sistema, né, é y menos 1 sobre x. Então, ó, você fica com y menos 1 sobre x mais g' de y igual a menos 1 sobre x. E aí você cancela esse com esse, e aí vai implicar que teu g' de y é igual a menos y. Integrando, você obtém que g de y vai ser igual a y² sobre 2, com sinalzinho de menos, e você bota a constante só se você quiser, tá? Porque, de fato, a solução final da equação exata é f igual a constante, né? Então, se você colocar a constante, ela vai se juntar com essa, então tanto faz, quando você descobre a g, colocar a constante ou não. Então, beleza. Descoberto aqui quem é g, você vai concluir quem é f, tá? Então, você olha bem para cá, ó. Sobe aqui um pouquinho. F mais g é igual a 2x menos y sobre x. Consequentemente, f de xy, isso é 2x menos y sobre x. Aí você passa o g para esse lado, né? Menos g de y. Só que aí fica 2x menos y sobre x. Só que a g é menos y ao quadrado sobre 2. E aí você junta com esse sinal de menos e vira um mais. Mais y² sobre 2. Então, a solução é essa função aí igual a constante. Então, ó, 2x menos y sobre x mais y² sobre 2 igual a uma constante. E aí, novamente, uma discussão que a gente teve no finalzinho do último exemplo é que, essencialmente, você resolveu, né, essa EDO aqui multiplicada por um fator integrante, né? Então, houve a modificação dessa multiplicação. Aí você poderia se perguntar, ah, mas e essa solução dessa equação nova aqui, ela será a solução da equação original lá do começo? Aí você percebe que sim,
exceto quando x é igual a zero, exatamente porque você fez a divisão por x ao quadrado ao multiplicar por esse fator integrante. Então, a observação é que essa é também solução da equação original, exceto, né, em x igual a zero. Mas para x diferente de zero, isso aqui é solução, tá certo? E aí está resolvido o teu problema usando o fator integrante, beleza? Próxima aula a gente aprende um pouquinho sobre as equações homogêneas. Então até lá!